Eduardo, eu sou estudante da graduação de Física da Unicamp e estou aqui hoje para falar sobre medidas e escalas. Todos estamos familiarizados com a ideia de medidas, afinal, constantemente estamos medindo coisas. Quando estamos dentro de um carro e olhamos para o velocímetro, lá está sendo feita a medida da velocidade do veículo. Quando estamos numa consulta médica e vamos nos pesar, estamos fazendo a medida da nossa massa, e assim por diante. E o mesmo se aplica para escalas. Constantemente estamos trabalhando com escalas, pois sem elas seria impossível sabermos com qual medida devemos trabalhar. Mas a grande pergunta é, qual a diferença de escalas e medidas? Medidas, ou unidades de medidas, são diferentes modelos criados para quantificar diferentes grandezas. Quando tratamos de massa, por exemplo, podemos falar em quilogramas, gramas ou toneladas. Para a distância, podemos falar de metros, centímetros ou quilômetros, e isso varia para todas as grandezas que existem. Mas com todas essas possibilidades, fica a pergunta, qual medida nós devemos usar? Para responder essa pergunta, eu vou voltar alguns séculos no tempo. No passado, a maior parte dos territórios existentes ou eram monarquias ou tinham como autoridade uma figura divina. Resumindo, o que a maioria dos territórios tinham em comum é que todos eles eram governados por uma figura de grande poder e adoração. Dessa maneira, as medidas da época eram feitas a partir da medida do corpo dessas autoridades. Temos como exemplo o pé, que é a medida do tamanho do pé da autoridade daquele local. E como vocês devem ter percebido, isso era um grande problema. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Um mercador de um vilarejo, no qual o pé da autoridade mede 28 centímetros, equivalente a um sapato número 44, percebe que seu tecido acabou. Sabendo que ele vai precisar de um tecido de 10 pés de comprimento, ele vai até uma outra vila buscar. Então, ao chegar no mercador do outro vilarejo, ele pede os seus 10 pés de tecido. Entretanto, diferente do seu vilarejo, a autoridade daquele lugar tem um pé de tamanho 25 centímetros, equivalente a um sapato número 39. Quando ele volta à sua casa, percebe que o tecido era menor do que ele precisava, mesmo ele tendo pedido exatamente os 10 pés. Esse tipo de problema era muito comum no comércio do passado. Os pensadores do século XVI e XVII perceberam esse problema e começaram a formular um sistema universal de unidades. A ideia desse sistema universal era criar unidades exatas para que problemas como o que foi citado do mercador no vilarejo não voltassem a acontecer. Assim, surgiu o sistema internacional como uma solução para esse problema. É claro que ele foi evoluindo com o tempo, pois o nosso conhecimento foi evoluindo também. Atualmente, o sistema internacional conta com 7 unidades fundamentais, e a partir delas você consegue todas as outras unidades que existem. Essas 7 unidades são o quilograma para a massa, o metro para a distância, o ampere para a corrente elétrica, o kelvin para a temperatura, o segundo para tempo, o candela para a intensidade luminosa e o mol para a quantidade de substância. Uma curiosidade sobre essas unidades fundamentais é que no ano de 2018 mudou-se a maneira como nós a medimos. Com o tempo perceberam que a maneira como estávamos medindo antes estava sujeita a mudanças graduais. Um exemplo disso é o cubo, que definia o que era 1 quilograma. Perceberam que com o tempo ele estava perdendo massa, de pouco em pouco, mas ele estava. Então, em 2018 ficou definido que essas unidades seriam dadas em funções de constantes do universo, como é a velocidade da luz, por exemplo. Atualmente, 1 metro é definido como a distância que a luz percorre em 299.792.438 avos de segundo. Antigamente, o metro era definido como 1/10 de milionésimo da distância do Equador até o polo terrestre. Até aqui nós falamos de medidas. Agora vamos falar um pouco de escalas. Escalas não são nada mais nada menos do que a organização criadas a partir da relação entre diferentes grandezas. Por exemplo, uma escala de tamanho é criada a partir da comparação entre dois objetos para que você possa definir o que é o maior e o que é o menor. E assim você consegue criar uma escala a partir disso. Uma escala musical, por exemplo, cria uma organização a partir da frequência de cada nota, para que você possa criar assim o campo harmônico de uma nota específica. Para compreender melhor essa ideia de medidas e escalas, eu recomendo a visita ao site Scales of the Universe. É um site muito bom que mostra de maneira muito clara essa relação entre medidas e escalas. Ele vai desde o universo, sendo a maior coisa que nós conhecemos, até a medida Planck, sendo a menor coisa que nós conhecemos. Continue acompanhando o Anima Física, assistam os próximos vídeos e até a próxima. Dúvidas e observações podem ser deixadas na caixa de comentários.